Análise detalhada do capítulo 1 de Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, O Encontro com o Diabo. Introdução ao capítulo. O primeiro capítulo do livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, intitula-se O Encontro com o Diabo e é o ponto de partida para a construção de um diálogo revelador e, ao mesmo tempo, desconcertante entre o autor e uma entidade que representa, simbolicamente, a força negativa que impede os seres humanos de atingir seu potencial máximo. Nesse capítulo, Hill cria uma narrativa fictícia onde ele próprio se coloca em uma conversa direta com o diabo. Essa interação não é uma busca pelo mal literal, mas uma exploração psicológica e filosófica sobre os mecanismos que controlam as mentes humanas e impedem o desenvolvimento pessoal. O diabo, como personagem, é uma metáfora para os pensamentos, sentimentos e atitudes que minam o sucesso, a felicidade e a realização dos indivíduos. O primeiro capítulo não é uma simples conversa entre Hill e o diabo, mas um convite ao leitor para refletir sobre os fatores invisíveis e muitas vezes inconscientes que moldam a vida das pessoas. O diabo revela suas táticas de manipulação e controle, o que oferece uma poderosa oportunidade para Hill desafiar e desmascarar essas influências. O contexto do encontro. A estrutura do capítulo é marcada por um encontro alegórico entre Hill e o diabo, onde o autor busca entender a essência do mal que, segundo ele, age de forma sutil e estratégica sobre as mentes humanas. Hill usa o formato de entrevista para permitir que o diabo se revele sem filtros. A premissa do encontro é simples, mas profunda. O diabo não é apenas uma figura que espalha destruição de forma óbvia, mas uma força invisível que age de maneira estratégica, criando distrações e condicionamentos mentais que afetam negativamente o comportamento humano. No início, Hill descreve a atmosfera do encontro de maneira misteriosa e até dramática, criando um cenário de tensão intelectual, onde o diabo é forçado a revelar suas estratégias e métodos. Durante a conversa, Hill faz perguntas incisivas sobre as formas pelas quais o diabo manipula os seres humanos, o que permite uma revelação poderosa sobre os mecanismos internos que controlam o comportamento, a mente e as emoções das pessoas. O diabo como metáfora. É importante observar que o diabo, no contexto do livro, não deve ser compreendido como uma entidade religiosa ou sobrenatural, mas como uma personificação das forças psicológicas e emocionais que escravizam o ser humano. Hill utiliza essa metáfora para explorar aspectos da psique humana que limitam as pessoas, como o medo, a dúvida, a procrastinação, o conformismo e a falta de propósito. O diabo, então, é uma metáfora das forças internas e externas que nos impedem de viver uma vida plena e bem-sucedida. Por meio dessa abordagem, Hill amplia o significado de diabo, afastando da ideia tradicional de um ser maligno ou demoníaco e transformando-o em um conceito mais acessível e universal. A luta interna que todos enfrentamos para manter a clareza mental e alcançar nossos objetivos. Assim, o diabo é uma representação das forças negativas que cada pessoa deve aprender a reconhecer e superar para atingir seu máximo potencial. As táticas do diabo. Durante a conversa, Hill vai gradualmente desvendando as estratégias usadas pelo diabo para manipular os seres humanos. Uma das primeiras revelações feitas pelo diabo é que ele nunca age de maneira explícita ou agressiva, ao contrário, ele usa métodos sutis, explorando as fraquezas humanas, como o medo, a dúvida e a procrastinação. A manipulação, segundo o diabo, ocorre de forma gradual e invisível, muitas vezes sem que as pessoas percebam. O medo como ferramenta de controle. O diabo admite que seu principal recurso para manter as pessoas sob seu domínio é o medo. Ele explica que, ao criar medo na mente das pessoas, ele as paralisa, impedindo-as de agir de acordo com seus verdadeiros desejos e objetivos. O medo de falhar, de ser rejeitado ou de enfrentar desafios acaba mantendo os indivíduos em um estado de inatividade, incapazes de tomar decisões ousadas ou de correr riscos calculados. Hill explora a ideia de que o medo é uma construção mental que pode ser superada se as pessoas aprenderem a enfrentar as situações que causam ansiedade, em vez de se submeter a elas. A procrastinação como aliada. Outra tática revelada pelo diabo é a procrastinação, uma das ferramentas mais poderosas que ele usa para atrasar o progresso humano.
Segundo o diabo, a procrastinação é a razão pela qual muitas pessoas nunca alcançam seus objetivos. Elas têm ideias e planos, mas os adiam constantemente, acreditando que o momento certo ou as condições ideais irão aparecer mais tarde. Essa espera constante, na visão do diabo, cria um ciclo de inatividade que impede a realização de grandes feitos. Hill, nesse ponto, aponta a procrastinação como um vício mental, alimentado pela falta de ação e pela busca por soluções fáceis. A falta de propósito claro. O diabo também confessa que uma das suas maiores vitórias ocorre quando ele consegue que as pessoas vivam suas vidas sem um propósito claro. Quando as pessoas não têm um objetivo definido, elas se tornam suscetíveis a seguir o fluxo das circunstâncias e a se conformar com a mediocridade. O diabo reconhece que, sem um objetivo maior, os indivíduos se tornam fáceis de controlar, pois não têm uma direção firme que os guie. A falta de propósito impede que a energia do indivíduo seja canalizada para objetivos significativos, resultando em uma vida sem realização. A influência social e o conformismo. O diabo também faz uso da influência social para controlar as ações das pessoas. Ele aproveita-se do desejo humano de aceitação social e da pressão do conformismo, fazendo com que os indivíduos se moldem às expectativas externas, em vez de seguir suas próprias aspirações. O diabo explora a tendência das pessoas a buscar aprovação externa, desviando-as de seus próprios desejos e valores. A conformidade social é uma das armadilhas mais eficazes, pois cria uma falsa sensação de segurança e pertencimento, ao custo de um comprometimento com os próprios objetivos e princípios. A revelação de Hill, à medida que a conversa avança, Hill vai adquirindo clareza sobre a verdadeira natureza do diabo. Ele entende que o diabo não é um inimigo externo, mas uma criação interna das pessoas que permitem que seus medos e limitações governem suas vidas. A revelação central deste capítulo é que o verdadeiro adversário que impede as pessoas de alcançar seus objetivos não está fora delas, mas dentro delas mesmas. A mente humana, quando dominada pela negatividade, se torna vulnerável às manipulações do diabo. A chave para a liberdade, portanto, está no domínio da mente e na superação das forças internas que nos limitam. Reflexões finais sobre o capítulo 1. O primeiro capítulo de Mais Esperto que o Diabo é uma introdução profunda à psicologia do sucesso e ao comportamento humano. Ao personificar o diabo, Hill consegue ilustrar de maneira clara e acessível as forças invisíveis que operam nas mentes das pessoas e que frequentemente as mantêm em um estado de inatividade ou frustração. O capítulo serve como um alerta para o leitor, lembrando de que a verdadeira batalha pela realização e pelo sucesso é travada internamente, na mente. Hill desafia o leitor a refletir sobre os medos, as dúvidas e as procrastinações que ele mesmo pode estar alimentando, e oferece um ponto de partida para a superação dessas forças limitantes. O encontro com o diabo não é apenas uma metáfora para os obstáculos externos, mas também para os condicionamentos mentais que, muitas vezes, criamos e sustentamos dentro de nós. Ao questionar e desafiar esses padrões de pensamento, o indivíduo pode começar a tomar controle sobre sua própria mente e agir de forma a alcançar seus objetivos e desejos mais profundos. Este capítulo, portanto, estabelece o tom para o restante do livro, que visa fornecer os meios para superar essas limitações e alcançar uma vida de realização plena.